Meu pai se inclinou, sua voz como uma lâmina de gelo no ar quente da Califórnia. Filha, servir ao seu país é nobre, mas não paga as contas. É melhor se acostumar a viver da caridade da sua irmã. Ele deu um tapinha no meu ombro e se afastou para receber uma condecoração em nome dela. Ele me deixou ali, um fantasma na minha própria vida, invisível para a família que eu jurei proteger. Mas eles cometeram um erro fatal. Esqueceram que fantasmas se lembram de tudo e que aquela soldada estava prestes a começar uma guerra própria. Meu nome é Taran Wells. Tenho 37 anos. O Instituto Atherton em Palo Alto brilhava sob o sol do fim de tarde da Califórnia, uma sinfonia de conversas abafadas e o tilintar de copos caros. Eu estava sozinho perto de uma parede de buganvílias, um fantasma de jeans leves e uma camisa J. Crew, tentando me misturar a um mundo ao qual não pertencia mais. Um garçom ofereceu uma taça de Velvet Clicquot. Recusei educadamente, balançando a cabeça. Estou de plantão, murmurei, um reflexo que não consegui desaprender. A ironia era um gosto amargo na minha boca. Meu dever ali era simplesmente existir, um acessório na grande peça do sucesso da minha família. Então ele se aproximou. Meu pai, Alistair Vance, não caminhou em minha direção com o calor de um pai, mas com o passo decidido de um CEO prestes a fazer uma avaliação de desempenho difícil. Ele parou ao meu lado, seu olhar percorrendo os gramados impecavelmente cuidados, evitando meus olhos. Ele se inclinou, sua voz como uma lâmina de gelo contra meu ouvido, áspera e precisa. Filha, servir ao seu país é nobre, mas não paga as contas. É melhor você se acostumar com a ideia de viver de caridade. Ele não esperou por uma resposta. Deu um tapinha no meu ombro, um gesto condescendente para acalmar a criança, e então se foi, caminhando em direção ao palco. As palavras foram um golpe preciso, projetado para neutralizar minha presença. Elas pairavam no ar, invisíveis e tóxicas. Assim que o choque começou a se cristalizar, minha mãe, Genevieve, passou por mim. Seus olhos, frios e avaliadores, pousaram rapidamente em minhas botas de couro simples e depois voltaram a subir. Ela se inclinou na direção de uma mulher coberta de diamantes ao seu lado, sua voz um sussurro teatral, para que eu pudesse ouvir. Você pensaria que ela pelo menos tentaria. As humilhações gêmeas se chocaram em rápida sucessão, privadas e brutais, o que só as tornou mais profundas. Fiquei paralisada, uma estátua em meio à vibrante vida da festa. Minha mão, enfiada no bolso do casaco, cerrou-se em punho. Senti cada nó dos dedos ficar branco, a pressão uma força de apoio contra a onda de náusea. Eu era um fantasma, um soldado esquecido num campo de batalha de riqueza e status. E na minha mente, um pensamento frio e duro se enraizou: fantasmas não esquecem nada. Alistair estava no palco agora, banhado por uma luz dourada. O microfone amplificava sua voz suave e carismática enquanto ele iniciava sua homenagem à sua filha de ouro. Minha irmã Ara, Ara é o futuro, declarou, gesticulando com o braço expansivamente. Uma mente que moldará o próximo século. Ele fez uma pausa, um mestre da noção de timing, e seus olhos encontraram os meus do outro lado da multidão. E embora honremos aqueles que escolhem um caminho de serviço, um caminho de incerteza inerente, continuou ele, a referência velada a um eco público de sua tentativa particular, são inovadores como Ara que constroem um mundo em que todos vivemos. Foi então que o som veio, uma pancada grave e gutural que rapidamente se transformou num rugido, rasgando o ambiente educado da festa no jardim. Não era um helicóptero comercial do aeroporto próximo. Era a batida distinta e poderosa de um Sikorsky HH-60G Pavehawk. Cabeças se viraram, conversas vacilaram. O helicóptero não circulou. Ele executou uma abordagem tática, seu rotor agitou uma tempestade repentina e violenta. Desceu sobre o gramado distante, arrancando lenços de seda dos pescoços, derrubando torres de taças de champanhe e enviando uma onda de caos pela elegante multidão. As pessoas ofegaram, se abaixaram e gritaram alarmadas. Minha família no palco assistiu com incredulidade e espanto, mas eu fui o único que permaneceu completamente imóvel. O som era parte de mim. Comecei a caminhar em sua direção, com passos medidos e calmos.
O pavê Hawk pousou, com a porta lateral já aberta. Um oficial em traje de voo, um homem com metade da minha idade, saltou para o chão e correu em minha direção, com movimentos econômicos e urgentes. Ele parou a meio metro de mim, com as costas retas como uma vara, e fez uma saudação precisa e perfeita. Coronel Wells, anunciou ele, com a voz cortando o barulho. Precisamos de você. O mundo pareceu congelar. Todos os olhares estavam voltados para nós. Vi a mão da minha mãe voar até a boca, uma expressão de espanto confuso. Mas a visão mais gratificante foi a do meu pai, de pé no pódio, o rosto transformado de satisfação presunçosa em uma máscara de descrença absoluta e boquiaberta. O poder que ele exercia, os milhões que controlava, tinham acabado de se tornar insignificantes por causa de um único oficial uniformizado e um helicóptero militar. Outra figura emergiu da aeronave, Major Callie Ryder, meu segundo em comando. Callie, meu irmão de armas. Enquanto o jovem piloto explicava aos atonitos organizadores do evento que uma cerimônia surpresa da medalha de valor estava sendo autorizada, Callie me puxou de lado, com a expressão sombria e a voz baixa e urgente. Esta é uma jogada estratégica, Taran, disse ele, suas palavras uma dose fria de realidade. Alguém tem usado suas credenciais de segurança para canalizar fundos de P&D das operações secretas. Seu nome está em projetos que você nunca aprovou. Ele me entregou um tablet. A tela brilhou com um documento de aparência oficial, uma autorização de financiamento de milhões de dólares. E lá, embaixo, estava minha assinatura digital, perfeitamente renderizada ao lado do nome de uma empresa da qual eu nunca tinha ouvido falar na vida, Meridian Aerospace Solutions. Aquela prova nua e crua era mais fria que o gelo na voz do meu pai, mais brutal que o desdém da minha mãe. Era uma traição que ia além da política familiar e entrava no âmbito do crime federal, a traição. Olhei do tablet de volta para minha família, agora um quadro congelado de choque e confusão no palco. Então olhei para Callie, minha verdadeira família, e assenti uma vez. Virei-me e caminhei em direção ao helicóptero que me aguardava, deixando para trás uma festa destruída, uma multidão em silêncio e uma família que estava apenas começando a entender o quanto me subestimaram. O mistério de quem havia roubado meu legado era letal, e eu estava a caminho de desvendá-lo. O voo da Califórnia para Washington, DC foi uma mistura de altitude e adrenalina. Assim que pousamos, Callie me levou às pressas para uma sala sem janelas, no fundo de um prédio governamental seguro perto da capital, um CIV, um centro de informações sensíveis e compartimentadas. O ar lá dentro era reciclado e viciado, carregado com o cheiro de café queimado e pânico leve. Não havia dia ou noite ali, apenas o zumbido incessante dos servidores e o brilho intenso das luzes fluorescentes sobre pilhas de documentos. Era ali que as verdades vinham para serem desenterradas ou enterradas para sempre. Callie e eu trabalhávamos em silêncio, nossos movimentos sincronizados por anos de pressão compartilhada. Analisamos arquivos digitais e físicos, com o treinamento em andamento, procurando padrões, anomalias, e os encontramos. Contratos milionários, todos financiando uma constelação de startups de tecnologia, todos vinculados ao fundo de capital de risco do meu pai no Vale do Silício. E em cada autorização, minha assinatura digital, imaculada e condenatória. Um documento específico chamou minha atenção, uma solicitação de financiamento para tecnologia avançada de posicionamento por satélite. Meu sangue gelou. Uma lembrança, nítida e repentina, perfurou a névoa da minha concentração. Um e-mail que enviei para a casa de uma base operacional avançada no Afeganistão, cheio de orgulho. Contei a ele sobre um novo sistema de navegação por satélite que minha unidade estava testando, um avanço que estava salvando vidas. Eu estava tão orgulhoso, tão ansioso para que eles compartilhassem um pedacinho do meu mundo. 2 semanas depois de clicar em enviar, uma das empresas do portfólio de Alistair recebeu um contrato multimilionário de P&D para pesquisar uma tecnologia notavelmente semelhante. As coincidências não eram mais coincidências. Eram coordenadas em um mapa de traição, um mapa que se estendia por anos. Um telefonema de Natal da base aérea de Al Udeid, no Catar, lembrei-me do estalo na linha, do atraso de 3 segundos. Eu estava sozinha, sentindo falta do aroma estéril de pinho de uma árvore de Natal falsa.
Alistair estava cheio de perguntas sobre protocolos de segurança, cadeias de aprovação para despesas de alto nível. Achei que ele fosse apenas curioso, um pai tentando entender o mundo complexo da filha. Pensei que fosse orgulho. Como eu pude confundir interrogatório com orgulho? Ele não estava se conectando com a filha. Ele estava coletando informações. A porta do CIF se abriu com um chiado, e Gideon Stone, um dos principais analistas de segurança cibernética da Força Aérea, entrou. Ele segurava uma única folha de papel como se fosse radioativa. Coronel, disse ele, com a voz monótona, acho que encontrei o mecanismo legal. Ele deslizou o papel pela mesa. Era uma designação de procuração financeira. Alistair havia se registrado como meu único agente financeiro. A justificativa era repugnantemente brilhante, que, como oficial em serviço secreto ativo, eu era incapaz de administrar meus próprios negócios. E a principal evidência que ele havia apresentado ao tribunal? Uma cópia da carta oficial do Departamento de Defesa, a mesma carta que falava da minha honra e comprometimento, anunciando minha mobilização. Ele havia se apropriado da minha honra e a forjado em uma licença para roubar. Ele transformará meu serviço em seu escudo. Senti o ar escapar dos meus pulmões, um vácuo lento e doloroso. A sala, já claustrofóbica, começou a se fechar. Minha lealdade, a dedicação de toda a minha vida, havia se transformado em uma arma apontada diretamente para mim. E eu fora quem carregara a munição ano após ano, a cada e-mail orgulhoso, a cada telefonema confiante. O juramento que fiz como oficial ecoava em minha mente, apoiar e defender a Constituição contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. O inimigo doméstico, o traidor, não era um agente obscuro. Ele era meu pai. Tem mais, disse Gideon, com um rosto sério. Apontou para a primeira empresa da lista, a do tablet, Meridian Aerospace Solutions. Cale rapidamente abriu os arquivos em seu laptop. A Meridian era uma empresa de fachada, existindo apenas no papel, mas havia produzido relatórios, documentos densos e de aparência técnica que eram pura ficção. Um desses relatórios fabricados, descobrimos, havia sido usado como justificativa para o corte de verbas para um projeto legítimo de P&D que salvaria vidas. Era um projeto para desenvolver blindagem aprimorada para cabines de pilotos de caça. Fiquei sem fôlego. Eu conhecia aquele projeto. Eu conhecia o oficial que o liderava, o Major John Riley, um bom homem, um amigo. Os dedos de Cale percorreram o teclado. Ele abriu um relatório de baixas de 8 meses atrás. Meus olhos percorreram o texto, mas meu cérebro se recusou a processá-lo. Major John Riley, em missão na Síria. Sua aeronave sofreu fogo terrestre. O relatório foi clínico, estilhaços penetrantes, trauma grave nas extremidades inferiores. Ele sobreviveu, mas nunca mais voaria. Ele estava ferido porque a blindagem avançada que poderia tê-lo protegido nunca foi construída. O financiamento havia sido redirecionado, lavado pela Meridian Aerospace e canalizado para a carteira do meu pai. A traição não era mais apenas por dinheiro. Não era pela minha assinatura roubada ou pelo meu orgulho ferido. Teve um custo pago com sangue e osso. A ganância do meu pai não tinha me atingido apenas. Ela havia se espalhado pelo mundo e paralisado um dos meus. A raiva silenciosa e pessoal dentro de mim se fragmentou, depois se transformou em algo mais duro, mais frio. Não era mais um drama familiar. Era um ataque ao uniforme, um ataque à sagrada confiança entre soldados. Era uma dívida de sangue, e eu sabia, com uma certeza que me gelava profundamente, que ela teria que ser paga. A revelação de que a ganância do meu pai havia paralisado um colega soldado deixou Cale e eu em um estado de fúria fria. Nos confins estéreis do CIF, chegamos a uma conclusão sombria. Éramos soldados treinados para campos de batalha físicos e ideológicos. Era um tipo diferente de guerra, travada com moções, intimações e precedentes legais. Estávamos perdidos. Precisamos de uma arma, disse a Cale, em voz baixa. Não um míssil, um advogado. Cale sabia exatamente para quem ligar. No dia seguinte,
eu me encontrava em um escritório minimalista no coração de Washington, D.C. O espaço era todo de aço, vidro e paredes brancas, mas cada objeto projetava poder. Este era o domínio de Sarafina, conhecida nos círculos importantes como a destruidora de empresas. Ela era uma mulher elegante e marcante, com uma juba ruiva flamejante, e não perdia um único segundo. Não ofereceu café nem condolências. Foi direto ao assunto. Cali dispôs as principais evidências em sua ampla mesa de vidro. Sarafina examinou os documentos, seus olhos se movendo com velocidade e precisão assustadoras. Ela pegou uma cópia impressa do contrato da Meridian Aerospace, aquele com a minha assinatura falsificada. Ela mal olhou para a quantia astronômica de dinheiro. Em vez disso, olhou fixamente para a própria assinatura. Isso é perfeito demais, disse ela, sua voz um roronar baixo que prometia violência. Ela bateu no papel uma assinatura humana de verdade, mesmo uma praticada, tem microtremores, imperfeições. Esta assinatura é impecável. É algorítmica. Uma máquina forjou isso, não uma pessoa. Ela então ergueu os olhos e, pela primeira vez, seus olhos encontraram os meus. Não demonstravam piedade. Não havia nenhum traço da tristeza solidária a que eu estava acostumado. Em vez disso, vi um lampejo de algo mais, reconhecimento, o olhar de um guerreiro reconhecendo o outro do outro lado do campo de batalha. Coronel, disse ela, em tom firme e direto, seu pai é um apostador de alto risco, mas é um amador num jogo profissional. Ele cometeu erros, e por esses erros, inclinou-se para a frente, com um brilho predatório nos olhos, vou esfolá-lo vivo. Pela primeira vez desde que o helicóptero pousou, uma recha de esperança cortou minha raiva. Eu havia encontrado minha arma. A reunião foi intensa, exaustiva. Depois, eu precisava de ar. Deixei Cali coordenando com a equipe de Sarafina e simplesmente comecei a andar, deixando as ruas de Washington me guiarem. Meus pés, agindo por um instinto que eu não sabia que possuía, me levaram a uma cafeteria pequena e modesta, escondida em uma rua lateral tranquila. A placa acima da porta era simples, esculpida em um pedaço de madeira, a zona de pouso, a zona de pouso. Empurrei a porta e fui recebido pelo aroma quente e reconfortante de café torrado escuro e madeira velha. As paredes estavam cobertas de fotografias desbotadas de unidades militares, emblemas de unidades e moedas de desafio pressionadas no balcão. Era um santuário. O homem atrás do balcão, envelhecido e robusto, com um rosto gentil e olhos que já tinham visto demais, olhou para cima quando entrei. Era o dono, um homem a quem todos chamavam de Pops Henderson. Seu olhar pousou na pequena e discreta insígnia da Força Aérea na minha bolsa. Ele não disse uma palavra. Apenas assentiu uma vez, um gesto de compreensão silenciosa. Pedi um café preto e, enquanto esperava, ele colocou um prato no balcão à minha frente. Sobre ele, uma fatia generosa de torta de maçã caseira, ainda quentinha do forno, com o vapor de canela subindo no ar tranquilo. Olhei para ele, confusa. Minha mãe costumava fazer isso para mim toda vez que eu voltava de Kissan, disse ele, com a voz grave e suave. Ela dizia que dava para consertar praticamente qualquer coisa. Sentei-me ao balcão e dei uma mordida. A casca estava crocante, as maçãs macias, o calor se espalhando por mim, afugentando um pouco do frio que me arrepiava dias antes. Não era uma cura, mas era um conforto, um momento de paz oferecido sem perguntas, sem julgamento. Era uma gentileza silenciosa de um velho fuzileiro naval que conhecia o olhar de alguém que acabará de atravessar o inferno e voltar. Porque, como ele dissera, todos naquele lugar tinham passado por isso. Naquele momento de silêncio, senti uma sensação de pertencimento que as festas luxuosas da minha própria família jamais poderiam proporcionar. Meu telefone vibrou, me tirando do meu devaneio. Era Sarafina. Conseguimos nosso primeiro resultado, disse ela, com a voz aguda de triunfo. Meu especialista em perícia digital, Orion Vex, estava vasculhando o código-fonte do contrato original da Meridian. Ele encontrou um arquivo fantasma embutido nos metadados. Prendi a respiração. Era a digitalização de uma identidade estadual falsa para você, Tara. Uma carteira de motorista.
Mas essa não é a melhor parte. Os metadados no próprio arquivo de imagem eram um tesouro. Continham uma pegada digital que não podia ser apagada. Um endereço IP. Eu podia ouvi-la sorrir através do telefone. Nós o rastreamos. Ele leva diretamente a um servidor seguro localizado na propriedade particular do seu pai em Los Altos Rios. Um link direto. Prova irrefutável. A primeira arma de verdade do nosso arsenal, a base para a guerra que está por vir. A voz de Sarafina baixou, ficando séria. Nós o pegamos, coronel. O primeiro prego está no caixão dele. A questão é, você está pronto para puxar o gatilho? No dia seguinte ao telefonema de Sarafina, conheci seu especialista em perícia digital, Orion Vex. Ele não era o hacker nerd estereotipado que eu poderia esperar. Orion era um ex-oficial de comunicações da Marinha, de ombros largos e firme, com uma prótese que manuseava com indiferença casual. Ele havia perdido parte da perna em Fallujah. Quando nossos olhares se encontraram, vi o que vira no olhar de Sarafina, nenhuma piedade, apenas reconhecimento. Éramos veteranos de guerras diferentes, mas entendíamos o custo. Sentamos em uma pequena e segura sala de conferências, e ele me explicou suas descobertas. Ele não simplificou. Falou comigo na linguagem que ambos entendíamos, um dialeto de disciplina e sofrimento compartilhado. Coronel, começou ele, exibindo linhas de código em um monitor grande, em nosso mundo, uma pegada digital é como uma pegada no deserto. Ela conta uma história. Seu pai não deixou apenas uma pegada. Ele deixou uma rodovia de 6 pistas. Ele me mostrou os arquivos incorporados, os dados ocultos, a maneira como o endereço IP era roteado. Foi uma aula magistral de rastreamento digital. A confiança entre nós foi imediata, forjada em terminologia compartilhada e respeito mútuo. Pela primeira vez em toda essa provação, senti que não era apenas uma vítima. Eu fazia parte de uma equipe operacional. Eu havia encontrado minha tribo. Mais tarde naquela tarde, buscando o conforto tranquilo que havia descoberto no dia anterior, voltei para o DLZ. O vovô Henderson me deu seu aceno silencioso e familiar e me serviu um café preto sem que eu precisasse pedir. Eu estava sentada no bar, compartilhando com ele uma história tranquila sobre uma tempestade de areia no Iraque, quando o sino acima da porta soou. A atmosfera no salão mudou instantaneamente. Minha mãe, Genevieve Vance, entrou. Ela entrou como uma espécie estrangeira, seu tailleur Chanel como uma armadura imaculada contra a autenticidade do salão. Ela era uma rainha invadindo uma trincheira. O aroma quente e reconfortante de café e madeira velha parecia se afastar de seu caro perfume francês. Ela torceu o nariz, os olhos percorrendo o espaço humilde com indisfarçável desprezo. Tara, disse ela, com a voz carregada de uma mistura cuidadosamente elaborada de descrença e decepção, não acredito que te encontrei em um lugar como este. O jeito como disse isto soou como uma doença. Seu olhar percorreu Pops, depois os outros poucos veteranos silenciosos sentados em pequenas mesas, e ela os descartou como relíquias quebradas. Ela obviamente havia contratado um investigador particular para me encontrar. O pensamento me deu um arrepio na espinha. Ela deslizou até o bar, os saltos batendo ameaçadoramente no chão de madeira. Vim te dar juízo, anunciou, alto o suficiente para todos ouvirem. Você está destruindo esta família por causa de uma fantasia infantil, uma ilusão de ciúmes. Seu pai só estava tentando proteger seus bens enquanto você estava fora. A mentira era tão descarada, tão audaciosa, que me tirou o fôlego. Ela estava tentando me manipular na frente das únicas pessoas que haviam demonstrado genuína gentileza comigo, tentando me isolar, me pintando como estável. Ela estava tentando envenenar meu santuário. Mas algo dentro de mim, uma viga de aço forjada em anos de comando, recusou-se a ceder. O calor que a torta de maçã do Pops acendera em mim não desapareceu. Endureceu. Virou combustível. Girei lentamente no banco do bar para encará-la. Levantei-me, não como filha, mas como comandante. A postura relaxada que eu desfrutara momentos antes desapareceu,
substituída pela coluna ereta como uma vareta do coronel Taran Wells. O calor nos meus olhos esfriou até virar uma geada ártica. Este é um lugar para heróis, senhora, eu disse. Minha voz era baixa, perfeitamente firme, mas cada palavra era uma lasca de gelo. Dei uma ênfase deliberada e fria à senhora, um termo de respeito formal que eu agora usava para construir um muro entre nós. Um conceito que a senhora jamais entenderá. A senhora invadiu meu espaço privado. A senhora não é bem-vinda aqui. Vá embora agora. Genevieve ficou em silêncio, atordoada. Ela esperava lágrimas, discussões, o colapso emocional de uma filha. Não esperava uma ordem direta de um superior. Seu rosto perfeitamente maquiado se contorceu com um lampejo de raiva e frustração. Ela abriu a boca e a fechou novamente, derrotada pela certeza absoluta em minha voz. Com um último olhar venenoso, ela se virou e saiu furiosa, seus estalos raivosos ecoando no silêncio repentino. A porta se fechou atrás dela, e a paz silenciosa e respeitosa do DLZ retornou lentamente. Soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. Uma mão grande e quente pousou no meu ombro. Era o Pops. Ele apertou delicadamente. Você fez a coisa certa, filho, disse ele, usando o termo carinhoso dos velhos tempos. Será que algum de vocês já teve um momento como esse? Um momento em que teve que escolher entre a família em que nasceu e a família que realmente o reconhece. Para mim, aquele era o momento. Eu sabia que não estava mais lutando apenas pela minha própria honra. Eu estava lutando para proteger este lugar, estas pessoas, este pequeno pedaço de terra sagrada. Algumas batalhas tinham que ser travadas bem ali, onde você estava. Após o ataque fracassado da minha mãe no DLZ, uma estratégia diferente foi implementada. O ataque frontal havia fracassado, então o inimigo recorreu à guerra psicológica. Alguns dias depois, um serviço de entregas preto e elegante entregou um envelope grosso, de cor creme, ao meu apartamento temporário. Era do meu pai. Dentro, em papel de carta pesado e caro, havia uma carta escrita à mão. Sua caligrafia era elegante, controlada, assim como ele. As palavras eram uma enxurrada de sentimentalismo cuidadosamente construída. Ele escreveu sobre o amor do pai, sobre as difíceis decisões empresariais que foi forçado a tomar em um mercado volátil. Nunca admitiu culpa. Em vez disso, pintou-se como uma vítima das circunstâncias, um patriarca protegendo o futuro de suas duas filhas. Não foi um pedido de desculpas. Foi o prelúdio de uma exigência, uma performance. O parágrafo final me convidou para um jantar privado, uma oportunidade de conversarmos em família. Eu vi a manipulação pelo que ela era. O aviso de Sarafina ecoava na minha cabeça: ele não vai te atacar com força. Ele vai te atacar com memória. E, no entanto, uma pequena e traiçoeira parte de mim, a parte que ainda era uma menina de 7 anos, nutria uma centelha de esperança, uma esperança estúpida e teimosa de que desta vez pudesse ser diferente. Concordei em encontrá-lo. Ele escolheu o De Frente Laundry em Ouville, um ícone da opulência californiana. O restaurante era tranquilo, reverente, um templo da alta gastronomia. Era um jogo de poder, uma lembrança do mundo em que ele habitava. Estávamos sentados a uma mesa isolada. Alistair começou a noite interpretando o papel do pai arrependido. Pediu uma garrafa de vinho cara e falou suavemente, com a voz carregada de uma tristeza teatral e ensaiada. Ele se inclinou para a frente, com um sorriso melancólico no rosto. Você se lembra, começou. Quando você tinha uns 7 anos, caiu da bicicleta e ralou feio o joelho. Você se esforçou muito para não chorar. Ele fez uma pausa, deixando a lembrança pairar no ar entre nós. Eu te carreguei até em casa. Você era tão pequena naquela época. Ele estava usando minha infância como arma, usando um momento genuíno de ternura como ferramenta para me desarmar. O coronel em mim reconheceu a tática, mas a filha em mim sentiu uma pontada de perda pelo homem que um dia pensei que ele fosse. Ele deixou o silêncio pairar. Então, seu tom mudou, tornando-se mais profissional. A apresentação havia terminado.
Taran, disse ele, com a voz agora nítida e direta, só preciso que você assine um documento. Ele deslizou uma pasta com capa de couro sobre a toalha de mesa branca imaculada. Parou bem perto da minha taça de vinho. É uma simples declaração juramentada, explicou, com os olhos fixos nos meus. Só confirma que eu estava agindo com o seu consentimento verbal como seu procurador. Isso fará com que tudo isso, esse mal-entendido, desapareça. Podemos voltar a ser como as coisas eram. Olhei para a pasta. Ele não estava pedindo perdão. Ele estava pedindo minha cumplicidade. Ele estava me pedindo para pegar minha própria honra, a essência da minha identidade, e queimá-la publicamente no altar da reputação dele. Ele queria que eu validasse seus crimes, que me tornasse cúmplice da minha própria violação. Tudo para que as coisas pudessem voltar a ser como eram. A última centelha tola de esperança dentro de mim se extinguiu, transformando-se em cinzas. Levantei os olhos da pasta e encontrei seu olhar. Meus próprios olhos pareciam pedaços de gelo. De volta a como as coisas eram, perguntei. Minha voz era baixa, mas cortava a atmosfera silenciosa do restaurante como uma navalha. Você quer dizer de volta a quando você me tornou seu cúmplice involuntário? De volta a quando meu nome foi usado para prejudicar um colega policial? Não levantei a voz. Não precisava. A verdade fria e dura era mais alta do que qualquer grito. Coloquei a mão na pasta de couro e, lenta e deliberadamente, empurrei-a de volta para o outro lado da mesa, na direção dele. Não vou assinar. O rosto de Alistair, que antes era uma máscara de preocupação paternal, começou a se desfazer. Taran, não seja tolo. E sabe por que não vou assinar? Continuei, com a voz firme. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Porque um soldado nunca, jamais, deixa a verdade para trás no campo de batalha. Levantei-me, minha cadeira não fazendo barulho no tapete felpudo. Coloquei meu guardanapo cuidadosamente sobre a mesa, um último gesto formal de despedida. Deixei-o ali, um rei sentado sozinho em meio às ruínas de seu banquete, cercado por comida cara que agora comeria em um silêncio mortal e sufocante. A última gota havia caído. A represa havia se rompido. Ao sair daquele templo de mentiras e entrar na noite fresca do Vale de Napa, tive a certeza absoluta de que todas as pontes de volta à minha antiga vida tinham acabado de ser destruídas pelo fogo, e eu era quem segurava o fósforo. Saí do de frente Laundry sem destino em mente, com as mãos apertando o volante com força. A conversa polida, o tilintar dos talheres, a audácia absoluta e avassaladora do pedido do meu pai, tudo isso se transformou em uma tempestade tóxica dentro de mim. O céu sobre a área da Baía de São Francisco parecia concordar. Uma feroz tempestade de inverno se aproximava do Pacífico, e a chuva começava a cair em torrentes ofuscantes e raivosas. Eu me vi em um mirante panorâmico em Marin Headlands, aquele que oferece uma vista de cartão postal da ponte Golden Gate. Naquela noite, não havia cartão postal. A icônica estrutura vermelho-alaranjada era uma silhueta fantasmagórica contra um céu negro e agitado, lutando contra o vento e as ondas que quebravam violentamente contra as rochas abaixo. A tempestade lá fora era um espelho perfeito e estrondoso para a tempestade que rugia dentro da minha alma. E finalmente, após uma vida inteira de repressão disciplinada, ela se rompeu. A raiva, a dor, a profunda frustração de quase 20 anos sendo diminuída, de ser tratada como uma reflexão tardia e inconveniente, de meus sacrifícios serem pesados em uma balança financeira e considerados insuficientes, tudo veio à tona com estrondo. Bati com o punho no plástico inflexível do volante repetidas vezes, o baque surdo um contraponto desesperado à chuva tamborilante. Um grito áspero e rouco irrompeu da minha garganta, um som que não reconheci como meu. Era o som de uma represa se rompendo, de um soldado finalmente atingindo seu ponto de ruptura absoluto sob um peso para o qual nenhum treinamento poderia prepará-lo. Mas eu não chorei. Lágrimas eram um luxo, uma forma de rendição que eu não podia me dar ao luxo. A raiva, no entanto, era combustível, e meu tanque finalmente estava cheio. No silêncio ecoante após meu grito, algo mudou. A tempestade caótica de emoções começou a se aglutinar. A raiva não desapareceu.
Ela se cristalizou. Concentrou-se, tornando-se um único ponto de luz, sólido e brilhante, tão claro e nítido quanto um laser de mira na calada da noite. Minha missão não era mais sobre defesa ou sobrevivência. Tratava-se de uma retribuição justa. Uma citação do meu primeiro instrutor de treinamento na Academia da Força Aérea, um velho sargento-mor grisalho, que costumava nos instruir, ecoava em minha mente, uma citação de Theodore Roosevelt. Não é o crítico que conta. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cujo rosto está marcado por poeira, suor e sangue, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, pelo menos fracassa ousando grandemente. Meu pai, minha mãe, eles eram os críticos. Sentavam-se em seus assentos limpos, confortáveis e climatizados e faziam julgamentos. Mas eu era quem estava na arena. Meu rosto estava marcado pela poeira do Afeganistão e pelo suor do comando. Eu ousara muito, e eles usaram essa ousadia como disfarce para seus crimes. Era hora de eu começar a lutar como tal. Coloquei o carro em movimento, os pneus cantando no asfalto molhado enquanto eu fazia a curva com uma ferocidade que me surpreendeu. Dirigi com um novo e arrepiante propósito, direto para o meu pequeno apartamento temporário. Não hesitei. Fui até meu laptop, abri-o e comecei a digitar. O documento que eu estava redigindo era o mais importante da minha carreira, mais crítico do que qualquer relatório de ação ou plano estratégico. Era meu pedido formal de aposentadoria antecipada e honrosa da Força Aérea dos Estados Unidos. Não se tratava de uma rendição. Era uma redistribuição estratégica. Eu estava me desfazendo do meu uniforme não por desrespeito, mas por absoluta necessidade. Naquele uniforme, eu estava sujeito à lei militar, a uma rígida cadeia de comando, a regras de engajamento que não se aplicavam a este novo inimigo doméstico. Como civil, eu seria livre para lutar esta guerra nos meus próprios termos, livre para contratar os advogados mais implacáveis, para falar com a imprensa, para usar as armas do mundo que meu pai conhecia tão bem. Eu estava me libertando para que pudesse, em troca, destruir o seu império. Meu dedo pairou sobre o mouse por apenas um segundo. Então cliquei em enviar. O e-mail desapareceu no éter. Uma sensação de libertação profunda e aterrorizante me invadiu. A sorte estava lançada. Não havia como voltar atrás. Peguei meu celular imediatamente. Verifiquei a hora. Era pouco depois das 23 horas aqui na costa oeste, o que significava que era pouco depois das 2 horas em Washington, D.C. Eu não me importava. Uma guerra não cumpre horário comercial. Liguei para o número direto de Sarafina Croft. Ela atendeu no segundo toque, com a voz instantaneamente alerta e clara, nem um pouco grogue. Sarafina, eu disse. Minha voz estava diferente agora. Os últimos vestígios de dúvida, da filha esperançosa, haviam desaparecido, queimados na tempestade. Tudo o que restava era a certeza fria e firme de um coronel com um objetivo claro e definitivo. É Taran Wells. Eu sei, ela disse, com a voz calma. Enviei meus papéis de aposentadoria, declarei, sem emoção na voz. Está feito. Quero que você prepare tudo. Estamos trazendo tudo isso à tona. Sem concessões, sem negociações. Lance a campanha. Houve uma pausa do outro lado da linha, um instante de silêncio carregado, e nele, quase pude ouvir seu sorriso. Era o som de um predador pressentindo que a caçada estava prestes a começar. Entendido, coronel, respondeu ela, com a voz carregada de uma energia feroz e alegre. Bem-vindo à frente civil. Meu telefonema para Sarafina foi uma declaração de guerra. Na manhã seguinte, seu escritório se transformou. Não era mais um escritório de advocacia minimalista e poderoso. Era uma sala de guerra, um centro de operações táticas. Um enorme quadro branco dominava uma parede, coberto por uma complexa teia de empresas de fachada e holdings de alistair. Setas vermelhas, desenhadas com barras agressivas, mapeavam o fluxo ilegal de dinheiro de contratos do Departamento de Defesa para seu fundo de capital de risco pessoal. Sarafina, cale,
Orion e eu operávamos como uma unidade de missões especiais, cada um com uma função específica. Sarafina era a comandante, dirigindo o ataque legal. Orion era nosso G2, nosso chefe de inteligência, vasculhando terabytes de dados. Kali era meu oficial executivo, coordenando a logística e garantindo uma presença estável e confiável. E eu era o especialista no assunto. Era eu quem conhecia o terreno e os jogadores. O rastro de papel é crucial, eu disse, apontando para um nome no quadro, um executivo-chave de uma empresa aeroespacial. Mas não é suficiente. Precisamos de inteligência humana. Precisamos de pessoas que possam testemunhar que Alistair Vance não sabe nada sobre engenharia aeroespacial, que ele é um predador financeiro, um oportunista brilhante que via a indústria de defesa como seu caixa eletrônico pessoal. Precisamos desmantelar não apenas suas ações, mas toda a sua persona fabricada. Trabalhamos incansavelmente, movidos a café e um senso de propósito compartilhado. Mas um predador, quando encurralado, não se rende simplesmente, ele revida. O primeiro contra-ataque veio por telefone. O identificador de chamadas mostrava um general 4 estrelas aposentado, um homem que eu respeitava profundamente, uma lenda na Força Aérea. Ele era simpático, paternal. Falou dos bons velhos tempos antes de ir direto ao ponto. Taran, disse ele, com a voz carregada de falsa preocupação, conheço Alistair há anos. Ele é um patriota. Acho que você deveria reconsiderar esse caminho para o bem de todos os envolvidos. Ele estava pedindo um favor para o meu pai. Alistair estava usando sua poderosa rede de contatos para me isolar, para virar meu próprio mundo contra mim. Encerrei a ligação educadamente, mas com firmeza. A traição deixou um gosto amargo na minha boca. O segundo contra-ataque foi mais direto. Kali, com seu olhar treinado para a vigilância, os avistou primeiro, um homem em um sedã comum estacionado do outro lado da rua do meu apartamento, outro lendo jornal em uma cafeteria que Kali e eu frequentávamos. Estávamos sendo seguidos. Kali estava tenso. Eu posso despistá-los, disse ele, com seus instintos protetores em alerta máximo. Não, respondi, com um pensamento frio e estratégico se formando em minha mente. Não os despiste. Nós vamos usá-los. Meu pai estava jogando xadrez, movendo suas peças poderosas pelo tabuleiro. Era hora de mostrar a ele que eu também sabia jogar. Naquela noite, pedi para Kali me levar a um restaurante popular no centro de San José. Era barulhento, lotado e, o mais importante, ficava a 2 quarteirões da sede da costa oeste da Confio, uma das publicações de tecnologia mais influentes do mundo. Sentamos em uma mesa perto da janela, à vista de todos. Não discutimos o caso. Conversamos sobre missões antigas, rimos, e eu fazia questão de gesticular ocasionalmente com uma pasta de arquivo que carregava. Eu sabia que nossa cauda relataria cada detalhe. Alvo se encontrou com um associado. O local é próximo a um grande veículo de comunicação. Ela parece confiante e despreocupada. Foi uma operação psicológica simples, uma operação psicológica projetada para injetar um pensamento único e poderoso na mente do meu pai. Ela vai à imprensa. Deixe-o suar. Deixe-se perguntar o que eu sabia e quando eu vazaria. Durante dias, a guerra foi um impasse de manobras legais e ameaças obscuras. A equipe de Sarafina entrou com intimações, e os advogados de Alistair entraram com moções para anulá-las. Mas Orion Vex, nosso guerreiro silencioso, estava investigando. Ele vasculhava montanhas de dados que haviam adquirido legalmente de um servidor, conforme determinado por uma das primeiras ordens judiciais de Sarafina. A descoberta veio tarde da noite. Eu estava na sala de guerra com Sarafina, ambos exaustos, quando Orion entrou. Ele parecia diferente. A calma estoica de sempre em seu rosto foi substituída por outra coisa, uma expressão de descoberta profunda e chocada. Eu encontrei, disse ele calmamente. O motivo, a prova cabal. Não era um contrato oculto nem uma conta bancária secreta. Era algo muito mais pessoal, muito mais contundente. Ele projetou uma série de e-mails no quadro branco.
Eram entre Alistair e seu advogado especializado em questões patrimonial, datados do início da fraude. Nos e-mails, Alistair discutia a criação de um fundo fiduciário enorme e irrevogável. Ele descreveu a fonte de financiamento com uma clareza assustadora: o lucro inicial obtido com o primeiro conjunto de contratos fraudulentos de defesa, o contrato assinado com meu nome roubado. Sarafina leu o documento em voz alta, com a voz cheia de descrença. Este fundo, chamado Fundo Futuro Aravance, será o único beneficiário desses retornos iniciais de investimento. Ela parou, olhando para mim com olhos arregalados e atonitos. O dinheiro que ele roubou em seu nome, o dinheiro destinado a garantir seu futuro incerto, nunca foi destinado a você. Era tudo para Ara. Ela respirou fundo, o peso monstruoso disso se instalando na sala. Ara foi a razão de tudo. Ela é o motivo. Todos nós olhamos para a tela, para a prova inegável. Minha irmã, a criança de ouro, era o sol em torno do qual orbitava toda essa empreitada criminosa. E a parte mais repugnante, ela provavelmente não fazia ideia. Ela era apenas mais uma ferramenta em seu grande plano, a amada justificativa para seus pecados mais hediondos. Isso mudou tudo. Não tínhamos mais apenas um caso judicial. Tínhamos o cerne da história. Tínhamos a fraqueza dele. A sala de audiências do Conselho Federal de Revisão Civil foi projetada para intimidar. Era um espaço imponente, revestido de madeira, dominado por uma enorme mesa em formato de ferradura, onde os membros do conselho se sentavam como juízes de toga. Não era um tribunal. Era uma arena. E eu estava pronto para a batalha. Sentei-me ao lado de Sarafina, com as costas retas e as mãos repousando calmamente no colo. Do outro lado da sala, meu pai, Alistair Vance, estava ladeado por uma equipe de advogados caros e confiantes. Concentrei-me na minha respiração, um ritmo constante que havia aperfeiçoado sob fogo, inspiração, expiração. Não vi um pai. Vi um alvo de alto valor cujas defesas estavam prestes a ser sistematicamente desmanteladas. O advogado principal de Alistair começou e, como esperado, pintou uma obra-prima de engano. Retrataram Alistair como um pai ferido e amoroso, forçado a intervir para administrar as finanças de sua filha emocionalmente instável e distraída. Produziram meus próprios e-mails de campo, cuidadosamente selecionados e editados para fazer meu cansaço soar como instabilidade e minha dedicação, como obsessão. Então, o próprio Alistair subiu ao banco das testemunhas. Ele teve uma atuação digna de um Oscar, com a voz trêmula de emoção artificial. Eu só fiz o que qualquer pai faria, disse ele, com um olhar suplicante para o conselho. Eu estava tentando protegê-la, proteger seu legado. Foi uma atuação brilhante. Pude ver alguns membros do conselho se remexendo em suas cadeiras, suas expressões se suavizando com compaixão. Durante todo esse tempo, permaneci perfeitamente imóvel, meu rosto uma máscara de neutralidade. Eu era um lago calmo antes de um furacão. Então chegou a nossa vez. Sarafina Croft se levantou, seu cabelo ruivo um toque de cor na sala sombria. Ela se movia com a graça fluida de um predador. Não atacou Alistair diretamente. Começou pela fundação. Vamos falar sobre assinaturas, disse ela, animada. A análise forense de Orion brilhou na grande tela atrás do quadro. A perfeição algorítmica das assinaturas falsificadas foi exposta, a ausência de imperfeição humana gritantemente óbvia. Uma a uma, Sarafina desmantelou o rastro de mentiras. Então veio o arquivo de áudio. Esta é uma ligação gravada entre o Sr. Vance e um sócio, anunciou Sarafina. A risada confiante e estrondosa de Alistair preencheu a sala. Tara, disse sua voz gravada, transbordando condescendência, ela nunca saberá. Ela está ocupada demais bancando a heroína em algum deserto maldito para prestar atenção aos detalhes. É com isso que eu conto. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O rosto de Alistair empalideceu ligeiramente, a primeira rachadura em sua fachada perfeita. A defesa alega que o Sr. Vance era um pai preocupado, continuou Sarafina, com a voz carregada de ácido. Esta gravação sugere que ele era um oportunista calculista que via o serviço da filha como um disfarce conveniente para seus crimes.
O golpe final, no entanto, precisava ser desferido por mim. O requerente chama o coronel Taron Wells para depor, disse Sarafina. Caminhei até a cadeira das testemunhas, com passos firmes e medidos. Sentei-me, prestei juramento e me virei para o tribunal. Eu podia sentir os olhos do meu pai em mim, ardendo com um ódio renovado e apavorado. Recusei-me a encará-lo. Sarafina me fez apenas uma pergunta: Coronel, por favor, conte ao tribunal com suas próprias palavras o que aconteceu. Respirei fundo. Não contei a dor, as mentiras, as traições. Aquela era a história de uma vítima. Eu estava ali como soldado. Olhei diretamente para o presidente do conselho, minha voz clara e forte, ecoando na sala silenciosa. Você pode ser meu pai, disse eu, finalmente virando a cabeça para olhar para Alistair, mas isso não lhe dá o direito de escrever a minha vida. A declaração, simples e absoluta, pairou no ar. Não era uma acusação. Era uma declaração de independência. Sarafina deixou as palavras se assentarem e então se voltou para o quadro. Uma última prova, disse ela, baixando a voz para um efeito dramático. O porquê, o motivo por trás de tudo. Ela clicou em um botão. Um novo documento preencheu a tela grande. O título estava claro para todos verem: o Acordo do Fundo Fiduciário Aravance Future. Membros do Conselho, explicou Sarafina, é um fundo fiduciário estabelecido pelo Sr. Vance. Foi capitalizado com os lucros dos primeiros contratos fraudulentos, aqueles com a assinatura falsificada do coronel. O dinheiro roubado em nome de Taron Wells foi usado para construir uma fortuna, não para ela, mas para sua irmã. Todos os olhares na sala, inclusive os meus, se voltaram para a primeira fila, onde minha família estava sentada. Minha mãe parecia horrorizada, e minha irmã, a criança de ouro, encarava a tela, com um rosto pálido. Seus olhos se desviaram do próprio nome no título do fundo para as fontes de financiamento e, finalmente, para o nosso pai. A compreensão surgiu em seu rosto, uma onda lenta e agonizante de horror. Toda a sua vida, seu gênio celebrado, seu futuro brilhante, tudo isso foi financiado por um crime contra sua própria irmã. Ela se virou para Alistair, sua voz um sussurro engasgado e entrecortado, de alguma forma audível no silêncio atordoado. Você me usou também. Foi isso. Foi o momento em que o mundo se estilhaçou. Não a minha acusação, não a evidência de Sarafina, mas as palavras desoladas de sua filha favorita. A última muralha da elaborada farsa de Alistair se desfez em pó. Ele a encarou, a boca abrindo e fechando sem emitir nenhum som. Sua defesa, sua justificativa, toda a sua postura moral, tudo isso se fora. Ele visivelmente desmoronou, encolhendo-se em seu terno caro. Afundou-se na cadeira, um fantoche com os fios cortados. Seu rosto, antes tão presunçoso e poderoso, agora era de um tom cinza medonho. O jogo acabará. O resultado da audiência foi rápido e brutal. O Departamento de Justiça, munido das conclusões do Conselho, anunciou acusações criminais formais contra Alistair Vance. Seus bens foram congelados. Seu império tecnológico, construído sobre uma base de mentiras, começou a ruir sob o peso do escândalo público e da investigação federal. As notícias estavam por toda parte. Eu deveria ter me sentido triunfante, vingado, mas não senti nada disso. O silêncio após a tempestade era mais alto que a própria batalha. Não havia euforia, apenas uma vasta e oca exaustão que se instalou profundamente em meus ossos. Meu telefone tocava sem parar, Cale, Sarafina, repórteres, mas deixei cair na caixa postal. Sentei-me no silêncio estéril do meu apartamento temporário, olhando pela janela para uma cidade que não se importava, e senti a imensa gravidade do que acabará de acontecer. A guerra estava vencida, mas o preço da vitória era uma família irrevogavelmente destruída, e fui eu quem jogou a bomba. Alguns dias depois, ouvi uma batida suave na minha porta. Era Ara. A arrogância e a presunção que sempre a haviam apegado como perfume caro haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma fragilidade crua e frágil. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Desculpe,
Taran, sussurrou ela, com a voz embargada. Lágrimas brotaram e escorreram pelo seu rosto. Sinto muito. Eu não sabia. Juro que nunca soube. Meu primeiro instinto, o velho e arraigado instinto de uma irmã mais velha, foi puxá-la para um abraço, confortá-la. Mas me contive. Fazer isso seria mentir, fingir que poderíamos voltar a ser o que éramos. E eu estava farta de mentiras. Olhei para ela, meu olhar firme, não cruel, mas inabalável. Agora você sabe, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Então o que você fizer com esse conhecimento é o que importa. Vá viver uma vida que faça meu sacrifício valer a pena. Construa seu próprio legado, um legado limpo. Não era perdão. Eu não tinha isso para dar. Era uma libertação. Eu a estava libertando da minha história e entregando a ela a responsabilidade pela sua própria. Ela olhou para mim, com um brilho de compreensão nos olhos marejados de lágrimas, depois assentiu lentamente e foi embora. Fechei a porta, sentindo a profunda e dolorosa finalidade daquele último adeus. Mais tarde naquela semana, chegou um pacote. Era uma grande caixa de papelão com a letra caprichada e elegante da minha mãe na etiqueta de envio. Abri. Lá dentro, aninhada em papel de seda, estava minha infância, bichos de pelúcia velhos e desgastados, uma caixa de medalhas de natação do ensino médio e, acima de tudo, uma fotografia emoldurada. Era eu, com uns 6 anos, radiante e com um sorriso banguela, sentada nos ombros do meu pai. Estávamos ambos incandescentemente felizes. Foi uma tentativa final e desesperada de guerra emocional, um pacote de nostalgia armada enviado por uma mãe que eu não conhecia mais. E funcionou, só que não da maneira que ela pretendia. Olhando para aquela foto, para o rosto inocente e confiante daquela garotinha, a represa que eu havia construído com tanto cuidado dentro de mim finalmente se rompeu. Pela primeira vez em toda essa provação, chorei. Chorei por aquela garotinha que acreditava que seu pai era um herói. Chorei pela perda de uma inocência que eu nem sabia que tinha. Chorei por uma família que nunca existiu de verdade. Quando as lágrimas finalmente cessaram, uma estranha calma tomou conta de mim. A oração da serenidade, um pedaço de sabedoria que o Pops Henderson emoldurara atrás do balcão, veio à minha mente. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir umas das outras. Eu não podia mudar quem meus pais eram. Não podia mudar o passado, mas podia mudar o que faria em seguida. Com um novo senso de propósito, comecei a guardar tudo de volta na caixa. Manuseei cada item com uma estranha reverência: o ursinho de pelúcia surrado, as medalhas manchadas, a fotografia de um fantasma. Fechei as abas e lacrei a caixa com fita adesiva. Meu primeiro pensamento foi queimá-la, apagar o passado num acesso de raiva. Mas queimar é um ato de raiva, de paixão. Eu não sentia mais isso. Sentia uma necessidade silenciosa de paz. Então, em vez disso, carreguei a caixa até o meu carro e dirigi até um centro de doações local da Goldville. Coloquei-a na doca de carga ao lado das histórias descartadas de outras pessoas. Não foi um ato de apagamento. Foi um ato de libertação. Eu não estava destruindo o meu passado. Eu estava simplesmente escolhendo deixá-lo para trás, deixá-lo se tornar parte da história de outra pessoa. Enquanto dirigia, não olhei para trás. Eu estava finalmente me livrando do peso, me libertando, não apenas deles, mas da pessoa que eu havia sido à sombra deles. A guerra havia acabado. Os mortos estavam enterrados. E pela primeira vez, o futuro parecia um céu aberto. Um ano depois, subi ao palco do auditório Arnold Hall, na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, em Colorado Springs, o local onde minha jornada começou. O ar estava fresco, as montanhas, um cenário majestoso do lado de fora das amplas janelas. Eu estava de volta ao meu uniforme azul, impecável e familiar. Eu havia sido convidado novamente como palestrante convidado para o curso sobre liderança em crise. À minha frente estavam sentados centenas de jovens cadetes, com rostos que misturavam disciplina, ambição e idealismo juvenil.
Olhei para eles e, na primeira fila, vi minha verdadeira família. Cal estava sentado, altivo e orgulhoso, com o olhar firme encontrando o meu. Ao lado dele, Sarafina Croft, a destruidora corporativa, parecia ferozmente protetora. Ao lado dela estava Orion Vex, o guerreiro digital que havia descoberto a verdade. E no final da fila, radiante, estava Pops Henderson, que voara de Washington DC para estar ali. Eles não estavam apenas aplaudindo. Seus olhos brilhavam com um orgulho profundo e incondicional que me aquecia de dentro para fora. Não contei aos cadetes os detalhes sórdidos da minha história. Não precisava. Falei com eles sobre a natureza da verdade, o peso da lealdade e as escolhas difíceis, muitas vezes solitárias, que definem um líder. Honra não é um substantivo, disse-lhes, minha voz ressoando no salão silencioso. Não é uma medalha que você pode pregar no peito ou um título que você pode escrever antes do seu nome. Honra é um verbo. É o que você faz todos os dias nas escolhas que faz, grandes e pequenas, especialmente quando ninguém está olhando. Falei sobre os diferentes tipos de campos de batalha, não apenas os de areia e rocha, mas também os das salas de reuniões, dos tribunais e dos recantos silenciosos e desesperados do coração humano. Disse-lhes que o inimigo mais perigoso nem sempre é aquele que você vê, mas aquele que sussurra que seus princípios estão à venda. Quando terminei, os aplausos foram estrondosos. Mas o que realmente importava era o que acontecia depois. Quando eu estava saindo do palco, uma jovem, uma cadete do primeiro ano com olhos brilhantes e determinados, aproximou-se de mim. Coronel Wells, disse ela, com a voz carregada de uma sinceridade poderosa, sua história, o que li sobre ela, me lembrou porque estou aqui, porque este uniforme importa. Obrigada, senhora. Obrigada por não ficar em silêncio. Naquele momento, olhando para o seu rosto sincero, finalmente entendi o meu legado. Não eram os milhões em um fundo roubado, nem as manchetes dos jornais, nem mesmo as medalhas que eu havia conquistado. Meu legado era este, aquela centelha que eu acabará de ajudar a acender no coração da próxima geração. Foi a percepção repentina e arrebatadora de que eu havia conseguido transformar minha dor mais profunda em uma lição de resiliência para os outros. Minha história não era mais só minha. Pertencia a ela agora, e a todos os outros que escolheriam lutar pelo que era certo, custe o que custar. A cena final da minha história não aconteceu em uma sala de audiências ou em um escritório. Não havia mais inimigos para combater, nem mais mentiras para desvendar. Aconteceu no céu. Callie e eu estávamos em um pequeno avião de treinamento de 2 lugares, um Diamond A-40, planando sobre a vasta extensão azul acima do Colorado. Ele estava no controle, mas este voo era para mim. O vento soprava pela cabine aberta, trazendo o aroma de pinho das montanhas rochosas abaixo. Eu não era mais um fantasma em uma festa, não era mais vítima de uma cruel farsa. Eu era um piloto, um professor, um sobrevivente. Eu olhava para o horizonte infinito, para o mundo pintado em tons de azul e dourado. Lá embaixo, no chão, estavam as batalhas confusas e complexas dos homens. Mas lá em cima, havia apenas paz, clareza e liberdade. Um sorriso genuíno, o primeiro sorriso verdadeiramente sem esforço que eu tinha em anos, espalhou-se pelo meu rosto. Era um sorriso de alegria pura e genuína, de paz conquistada e de um futuro recuperado. Tentaram roubar meu legado. Tentaram me definir por sua ganância e escrever minha vida com suas mentiras. Achavam que um legado era algo escrito no papel, um número em uma conta bancária. Mas estavam enganados. Nunca entenderam onde encontrar o meu verdadeiro eu. Nunca pensaram em olhar para cima. Meu verdadeiro legado nunca esteve no chão. Foi escrito aqui, nas esteiras de condensação dos jatos, na linguagem silenciosa do voo através do vasto céu aberto. Naquele dia, sobrevoando as montanhas rochosas, finalmente entendi que minha história não era sobre a família que perdi, mas sobre aquela que encontrei na integridade dos meus amigos e no espírito resiliente de pessoas como você, que ouvem e compreendem. Muitos de nós temos nossas próprias batalhas silenciosas, nossas próprias histórias que precisam ser contadas. Se minha jornada ecoou um pouco da sua, compartilhe suas ideias nos comentários.
E se você acredita no poder da superação, assine o Chosen Revende para mais histórias que nos lembram que nunca estamos verdadeiramente sozinhos.